Glória a Jesus. Irmãos, Efésios 6, verso 10. Irmãos, é um texto que nós sempre lemos, né, irmãos? Muito importante para a vida do cristão. Diz assim, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Que poder é esse, irmãos? Evangelho. Então é para nós nos fortalecermos em Deus, em Jesus. Fortalecer nele e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, estar revestido do poder de Deus, fortalecido no Senhor, é revestir-se de toda a armadura de Deus. Não é? Glória a Jesus. É toda, em todas as áreas. Glória a Jesus. A palavra hoje vai falar sobre isso, irmãos. Porque nós precisamos nos atentar em muitas coisas. E às vezes a gente não percebe. E a gente cerca bem de um lado, não é? Como dizem, né? Cobre a cabeça e descobre os pés, não é? Mas a palavra do evangelho é um lençol grande, né? Uma cobertura grande. É o poder de Deus, né? Tem proteção para os pés, tem proteção para a cabeça também. Então, é mais uma figura, né? Mas a palavra está nos dizendo isso, irmãos. Porque existem astutas ciladas do diabo. O diabo tem astutas ciladas. Não é? Anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele foi lançado nesse mundo, não é? O seu lugar não se achou mais no céu. E ele tem um bando, não é, de demônios que também não se converteram, não é? Permaneceram mortos, permaneceram condenados. E agora o que sobrou para eles é combater contra Deus e são os derrotados, perdidos. Não é? E nós não, nós estamos bem firmes nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. A palavra do Evangelho diz, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus, né, que Ele tem cuidado de nós. Mas se ninguém pode, então por que a gente está pregando aqui o cuidado, o revestimento? Porque nós mesmos é que viramos as costas. Nós mesmos é que deixamos a cobertura do Espírito, da graça, do sangue de Cristo. Somos convencidos e sem perceber, a gente vai se afastando da verdade, do amor, da caridade, da luz de Cristo, e quando vê, já voltamos de onde saímos. Né? Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a palavra deixa claro para nós, e a gente sabe bem disso, que nós não temos que combater contra pessoas. Existe uma luta? Sim. Existe uma batalha? Sim. Por isso que é usada a figura de uma armadura, né? Uma armadura, quem usa é um soldado, é quem vai para a guerra, né? Mas o que opera é espiritual. Poderes espirituais, hostes espirituais da maldade. Nos lugares. Então a nossa luta é nos lugares celestiais. A nossa luta é uma luta grandiosa. E que nossos olhos não veem. Nós vemos pessoas. Muitas vezes pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Às vezes pessoas sem entendimento. Às vezes é um embaraço. A pessoa está firme com Deus, mas foi embaraçada em alguma coisa. E nós vemos só esse embaraço. E vemos só a pessoa. E não entendemos, não discernimos. Muitas vezes as coisas que acontecem. Né, irmãos? Então, irmãos, antigamente não era assim. Antigamente não se falava em vida espiritual antes de Cristo, né, quando eu falo antigamente. As pessoas viviam se matando, perseguindo umas às outras. Sem saber que tinha um Senhor fechando e abrindo corações. Não é? Tomando posse de um, tomando posse do outro. Botando espírito mal em um, espírito mal em outro. Não é? Espírito de enfermidade, espírito de facção, de contenda. E as pessoas não sabiam. As pessoas eram motivadas a se mutilarem, a se matarem entre si. Às vezes até dentro da própria nação. Havia uma ordem, vai lá e mata. Tem que apedrejar. Tira a espada da cintura, vai lá e mata. Não é? E as pessoas viviam se matando, se destruindo. E o Evangelho, os irmãos lembram, está lá em Lucas capítulo 9, uma ocasião em que os discípulos queriam pernoitar, vamos dizer assim, dormir, né, em Samaria, porque estavam viajando, e o pessoal de Samaria não aceitou recebê-los.
Então, eles queriam continuar com aquilo que eles aprenderam. Vamos orar a Deus para que desça fogo do céu e mate a todos. Né? O Senhor Jesus falou, não, vocês não sabem de que espírito sois. Então, veja, a conduta em Cristo, a palavra do Evangelho nos mostra o caminho da perfeição. Qual que é o maior dos dons, né? A perfeição, a caridade, o amor, né? E eu lhes mostrarei um caminho melhor, né? Tá lá, 1 Coríntios 13. Então, irmãos, glória a Jesus, porque hoje temos acesso à verdade, não é? Então, irmãos, em meio a batalhas espirituais, embaraços, nós vamos muitas vezes nos encontrar combatendo uns contra os outros. E pode ter certeza que é o diabo, irmãos, que está agindo, que está operando. Muitas vezes falta entendimento para nós. E a gente está combatendo um contra o outro. Não é? Para pior, para dividir, para subtrair, não para somar. Glória a Jesus. Então, irmãos, quando as lutas se levantam, e elas se levantam, e a palavra diz que aconteceria, não é? E muitas vezes nós nos ferimos, e muitas vezes nós ferimos um irmão, uma irmã, aquele momento aconteceu já. E aí nós vamos ter que exercer a palavra do Evangelho, que fala da misericórdia, que fala do arrependimento, que fala da mudança de pensamento. E aí nós praticamos aquilo que temos aprendido. E a palavra vai fazer, o poder de Deus vai fazer operar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, pela obediência à palavra, por lembrar dos conselhos de Jesus, da palavra do Evangelho, é o que vai fazer a diferença de nós nos amarmos ou nos degladiarmos. De nós nos amarmos ou de nós nos vingarmos uns dos outros. Né? No capítulo 4, irmãos, verso 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então a palavra vem nos mostrando o vínculo da paz, a união da igreja. Não é? Humildade, mansidão, longanimidade. Né? A longanimidade é a paciência aplicada, né? É a paciência sendo exercida de forma multiplicada, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Unidade do Espírito é um mesmo entendimento, estando ligados todos em um mesmo entendimento, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Glória a Jesus. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus, de Cristo. Então, irmãos, os irmãos percebem que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está fazendo os irmãos entenderem que tudo acontece na igreja em uma unidade. Temos um único Deus, é um só Espírito, um só batismo, é um só entendimento, é o mesmo objetivo. Todos nós procuramos alcançar o mesmo galardão, a mesma salvação, o mesmo Senhor. Nós lutamos para permanecer de pé. Nós lutamos para um cuidar do outro, para um ajudar o outro, para que ninguém caia, para que ninguém desanime. É o que ele está dizendo. Ele disse com outras palavras, ele está dizendo isso. Não é? Então temos que guardar a nossa paz, guardar a nossa união. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, cada um é de um jeito. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom. Então, a medida do dom de Cristo em cada um de nós, ela não é igual. Por isso que é necessário exercer, muitas vezes, o perdão. Muitas vezes exercer longanimidade, paciência, mansidão, suportar, não é? Então, irmãos, durante a jornada cristã das nossas vidas, nós vamos ter que exercer o que a palavra está nos ensinando aqui. Por quê? Os irmãos vão ver na sequência da leitura que a palavra nos ensina muitas coisas. A palavra diz assim que o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo.
que o Senhor Jesus veio nos libertar do pecado. A palavra fala muitas vezes, de muitas maneiras, que nós temos que fugir do pecado, fugir da fornicação, fugir da idolatria. Não é? A palavra nos ensina a não amar o mundo, nem que no mundo há. A palavra ensina muitas coisas. E às vezes a gente só consegue enxergar essas coisas, que são importantes e necessárias. Assim como o amor, assim como o perdão, assim como a paciência, a temperança, assim como o sofrer, né? Que a palavra diz que nós somos sofredores, que tudo esperamos, não é? Então, irmãos, e às vezes a gente não percebe isso. Por quê? Porque o que acontece, né, irmãos? Hoje existe uma bandeira do amor levantada. Só que essa bandeira do amor que está levantada no mundo não é a bandeira do amor de Cristo, não é? É uma bandeira que pode tudo. É uma bandeira que, por causa do amor, se permite tudo, se aceita tudo. Não é? Então nós vivemos uma luta constante para que a palavra de Jesus não seja deturpada. Nós batalhamos para que o verdadeiro amor seja pregado, que não se porta com indecência, que não busca os seus interesses, não é? Não tem luxúria, não tem tantas coisas, não é? Mas o amor verdadeiro, essa bandeira a gente tem que manter ela de pé, não é? Então, irmãos, vamos continuar a nossa leitura. O Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. Então, irmãos, verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Jesus. Ora, isto, ele subiu, que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Irmãos, esse texto aqui ele está faltando parte, né? Não sei se na Bíblia dos irmãos tem uns traços aí. Em algumas Bíblias mais fiéis tem, né? Por quê? Porque esse texto ele estava faltando parte dele. Então eles põem esse traço. Por isso que ele parece não fazer muito sentido. Mas está dando para entender, né? Ora, isto, ele subiu. Está falando de Jesus, né? Se não é também aquele que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com qual objetivo, irmãos? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa. Então, a palavra está dizendo que o objetivo de separar pessoas para colocar à frente de uma igreja, dando dons, dando ministério, dando autoridade, é para o aperfeiçoamento da igreja. É para que a igreja venha crescer na fé, venha crescer no conhecimento, na inteligência espiritual, na santidade. E ele resume tudo na estatura completa de Cristo, né? Então, irmãos, quando existe uma pregação do evangelho como essa, de hoje, eu não posso olhar para o irmão que está pregando. Eu não posso olhar para as fraquezas desse irmão, que também tem fraquezas, como todos nós aqui. Eu tenho que entender que Jesus escolheu fazer dessa forma. Colocar alguém para pregar, alguém para louvar, alguém para exortar, para corrigir, para doutrinar. Mas tudo não vem desse tal, mas vem de Jesus. É Jesus que dá a lição. É Jesus, é a base da nossa fé, a base da nossa exortação está no Evangelho. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus disse assim, o Senhor Jesus disse isso, os irmãos vão lembrar desse texto, né? Quando eles ouvem vocês, eles ouvem a mim. E quando eles não ouvem vocês, eles não ouvem a mim. E é simples, irmãos. Você tem fé quando você ouve a pregação do Evangelho. Se você não ouvir a pregação do Evangelho, você não tem fé. E eu preciso crescer na fé. Então, irmãos, muitas coisas vão acontecer na nossa jornada cristã que alguém do ministério vai ter que tomar uma decisão, vai tomar um caminho, vai, de alguma maneira, conduzir a igreja. Não é? E a igreja confere ao ministério da igreja, aos irmãos que estão à frente da igreja, autoridade para isso. Não é verdade? Porque algumas igrejas têm dono por aí. E tem valor também. De vez em quando eles aparecem vendendo igreja com membro e tudo, né? Mas nós não pensamos assim, né, irmãos? De maneira nenhuma.
Para nós aqui, irmão, é só trabalho. Tenho prazer pela obra. Mas eu digo assim, materialmente falando, humanamente falando, né, irmãos? Aqui nós não temos lucro nenhum material, não é? O nosso prazer é ver os irmãos crescendo, é ver o Espírito Santo agindo. Quando eu prego uma palavra que eu vejo que Jesus operou poderosamente, eu jamais poderia pregar essa palavra. Eu jamais teria condições de pensar num texto desse. E aí eu prego, eu venho, volto para casa pensando, foi o Senhor Jesus que falou. Foi o Senhor Jesus que me usou. Né? Então, ao mesmo tempo, irmãos, no caminho de casa eu erro. No caminho de casa, hoje quase atropelei um motoqueiro vindo para cá. Não é? Queria chegar cedo aqui. Ele se enfiou na minha frente sem dar seta, sem nada, quase passei por cima dele. Mas eu estava errado, porque eu estava rápido demais. Não é? Eu errei vindo para cá. Às vezes eu erro indo embora, depois de ter pregado. Então, irmãos, nós erramos, todos nós. Mas há uma diferença, irmãos, porque a palavra do Evangelho nos ensina sobre muitas coisas, inclusive sobre o perdão, a mansidão, a temperança, que temos que ter uns com os outros, reconhecendo os nossos próprios erros, entendendo que os erros que o meu irmão erra, eu também posso errar um dia, né? Mas nós batalhamos todos pela perfeição. Nós orientamos todos a lutar para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. A palavra nos ensina, né, irmãos? Então, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, se revistam de Jesus, se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns. Tá vendo? Então ele falou agora, deu um ponto aqui. O cristão tem que deixar? Mentira. Tá certo? Tá ótimo, tá certo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, vai acontecer, você vai se irar. Mas não pequeis. Né? O que é isso? Não se ponha o sol sobre a vossa, você, no final, até o final do dia, se livre dessa ira. Se liberte dela. Não é? Não vá dormir irado e acordar irado e ficar com uma raiz de amargura. Não é isso? O que ele diz na sequência? Não deis lugar ao diabo. Por quê, irmãos? Porque quando alguém fica desse jeito, o coração está amargurado. O coração está entenebrecido. E o diabo ganha espaço. É dar lugar para o diabo agir. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver. Então é uma obra de arrependimento. Uma pessoa roubava. Quando ela crê em Jesus, ela se converte. Além de ela não roubar mais, ela ainda trabalha e divide os bens com aqueles que precisam. Então ele está falando do quê? Arrependimento. Né? Arrependimento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É só palavrão, irmão? Palavra torpe? Não é, né, irmãos? Então tem palavra que não convém para o cristão falar. Não é? Mas só que for boa para promover a edificação. Irmãos, promover a edificação. Eu só devo dizer aquilo que vai fazer o bem para o crescimento. Se é para fazer o mal, eu fico com a boca fechada. Eu não falo. Não é? É para somar, não é para subtrair. Glória a Jesus. Para que dê graça aos que a ouvem.
E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia. O Espírito Santo tem sentimento, ele fica tristinho. Irmãos, é uma forma dos irmãos entenderem. Entristecer o Espírito Santo, irmão, é você ter o Espírito Santo dentro de você e você fazer coisas que são contrárias à palavra, contrárias ao ensinamento de Jesus que o Espírito Santo está te fazendo lembrar. E você combater contra o Espírito Santo e você enrijecer para a verdade e ficar lutando contra a verdade, não é? Glória a Jesus. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a palavra, irmãos, os irmãos percebem que o tom é esse tom. É o tom da igreja, a igreja se amar, a igreja ter cuidado uns com os outros. O que é você ser benigno? Uma pessoa, o que é ser maligno? É mais fácil, né? De repente, ser benigno a gente não consegue entender. O que é ser maligno? É que faz mal, é que causa prejuízo, não é? Que causa todo tipo de mal para outra pessoa. E ser benigno é o contrário. Você chega, você faz bem. Aonde você vai, você de alguma maneira proporciona algo de bom naquele lugar. Você é benigno. Glória a Jesus. Ser misericordiosos. O que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É dar para aquele outro o que ele não merece. Ele merece o castigo, ele merece a cobrança, ele merece o desprezo. Às vezes é o que a gente acredita. Às vezes é o que o seu coração quer dar. Mas aí você entende, não, o Senhor Jesus não faria isso. O Senhor Jesus agiria diferente. Eu estou imitando Cristo. E aí o seu coração vai sendo aperfeiçoado. As coisas no início vão acontecer, irmãos, pela razão e não pela vontade. Muitas vezes você faz as coisas sem vontade. E depois você se adapta, se acostuma, vira natureza tua. Você já está exercitado nessa parte. Fica muito mais fácil. Não é fácil, mas é a verdade. Não é fácil, mas é justo. É racional. Né? Então, de novo, verso 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Glória a Jesus. Irmãos, Gálatas, capítulo 5. A gente sempre, quando vai ler Gálatas, capítulo 5, a gente começa no verso 16. E eu quero começar antes. Vamos ler o verso 14. Porque aí a gente começa a entender que além do cuidado que o apóstolo Paulo teve com a igreja para tirar eles do judaísmo, para qual eles estavam entrando, a gente percebe que ele está dando um conselho mais pontualmente para um outro problema. Nós vamos usar ele aqui, verso 14, diz assim, Gálatas, capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e... Então, os irmãos percebem? Obras da carne, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Somos unânimes, irmãos. Alguém aqui duvida disso? Alguém aqui vive isso? Não. Mas a gente é fácil em se irar, irmão. Em ter ciúme. Em entrar em pelejas, em dissensões. Não é verdade? Então os irmãos percebem o quanto, às vezes, a gente enrijece numa área e o diabo vai por outra. As astutas ciladas do diabo. E quando a gente percebe, nós estamos combatendo um com o outro, mordendo, consumindo um ao outro. Então os irmãos percebem que isso é obra da carne. Glória a Jesus. Olha só, irmãos. Verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas,
acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino? Todas essas coisas. Não é só feitiçaria, não é só homicídio. Bebedice, glutonaria, também. Então, irmãos, existem vários outros textos, né? Tem Mateus 18, tem a parábola, né? Daquele homem que devia uma dívida impagável e tinha alguém que devia para ele uma mixaria. 1 dia de trabalho, 2 dias de trabalho, 1 mês de trabalho, alguma coisa assim. Não lembro agora quantos dinheiros que era. Mas o fato é que ele sufocava. O texto fala assim: ele sufocava o seu conservo. Paga-me o que você me deve. E os outros olharam e ficaram escandalizados, os conservos. Que isso, meu Deus? Ele acabou de ser perdoado. A dívida dele era impagável e agora ele não suporta isso. Escandalizou os outros. Não é? Então é só uma parábola. Mas a parábola é verdadeira. Está nos ensinando em relação ao perdão. Então, irmãos, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Tem uma mensagem para passar para os irmãos. Tá bom, irmãos? Glória a Jesus mais cedo. Falta 5 minutos. No meu relógio aqui falta 9. Acho que vai dar tempo. Amém, irmãos? Que a graça e o poder de Deus seja sobre todos, irmãos. Eu preciso dessa palavra também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, todos nós.